AD, que foi professor substituto aqui. Esperamos muito que um dia volte. Agora é professor da PUC, doutorando aqui do ProURB, trabalha na MBA, e o Vinícius Matos, que também é egresso da FAO, do ProURB, professor da EBA, para introduzir aí o assunto com essas duas palestras. É isso. Maravilha. Não, acho que é isso mesmo. Então vamos lá. Pessoal, então acho que a Eliana já falou mais ou menos de onde eu venho, né? Mas eu preparei uma apresentação mais voltada para representação, mas para falar de representação a gente fala também de projeto, tentando entender um pouco o que vocês estão trabalhando essa semana. Infelizmente eu não vou trazer projetos que acontecem no campus universitário, adoraria ter essa experiência, mas ainda não tenho, mas é legal até para a gente ver o que pode ser aproveitado dessas experiências, né? O que dá para vocês, enfim, pensarem a partir disso. Então, como a Eliana falou, eu estou dando aula lá de paisagismo no curso de arquitetura da PUC, estou fazendo o doutorado no ProURB, fui substituto aqui na FAO também, uma disciplina que na época era ateliê integrado, e tinha paisagismo 1 e 2, né? Mas eu acho que o mais representativo aqui para trazer para vocês é essa experiência da MBA, que é um escritório de arquitetura paisagística com sede aqui no Rio de Janeiro, que começou lá em 2010. Eu comecei lá como estagiário, em 2012, então estou um tempinho aí pensando junto e tentando entender o que é essa arquitetura da paisagem, o que a gente está fazendo, né? Então, o que eu trouxe foram alguns projetos que a gente fez com escalas muito diferentes. Alguns não foram executados, outros foram, mas para ter um pouco essa diversidade e para ver formas de representar também questões que surgem na representação. Então, aqui só uma imagem nossa, né? Então, tem alguns egressos da FAO, inclusive. Nessa foto... eu estou pensando aqui da EBA, mas a maioria está na FAO mesmo. A maioria, nós somos arquitetos urbanistas, né? A maior parte de nós, tem uma bióloga também, alguns que estão fazendo o MPAP, ou se já fizeram, estão fazendo. E é isso, mas eu acho que só para situar um pouco, né, qualquer discussão de arquitetura da paisagem contemporânea, atual, a gente precisa se situar nesse contexto de emergência climática, de uma situação catastrófica mesmo, e responder a essa situação de alguma forma, né? Então, acho que isso não nos serve para nos engessar, mas para entender que a gente precisa realmente responder a essas questões que estão dadas agora, que são urgentes, que talvez estavam dadas há 50 anos atrás, mas de uma forma muito diferente e não com a urgência que a gente percebe hoje, né? Então, no geral, eu botei só alguns dados, porque cada dia tem um dado novo alarmante, mas, no geral, essa sensação, essa percepção das temperaturas aumentando, do declínio da biodiversidade, sexta extinção em massa de espécies, e todas as alterações que são acarretadas por essas transformações muito recentes que a gente ainda está tentando entender até onde a gente vai e quais são os impactos, né? Mas também essa discussão é uma discussão urbana. A gente precisa falar de cidade, né? Cidade que está ali na superfície enfim, está cobrindo menos de 4%, 3% da superfície do planeta, mas que recebe mais de metade da população mundial e que é responsável por 70% das emissões globais de gases do efeito estufa, o maior causador da emergência climática, né, do aumento da temperatura, e o ambiente construído, o setor do ambiente construído, ou seja, todo mundo que está trabalhando, que está produzindo, que está gerando alguma coisa na cidade, inclusive arquitetos, urbanistas e paisagistas, corresponde a quase 40% dessas emissões globais, né? Então, a nossa parcela nesse problema ela é muito grande, por isso a nossa resposta também tem que estar à altura de alguma forma. Mas vamos falar de coisa boa também. Só para a gente se situar um pouco melhor, a gente está aí no bioma Mata Atlântica, né, um dos 6 biomas brasileiros, que cobre a maior extensão da costa e que é um hotspot de biodiversidade. Então a gente tem uma riqueza ainda muito grande nessa faixa, nessas cidades que estão localizadas nessa faixa costeira, né? Não só na costa, ela se estende mais para o interior do Brasil, no trecho sul. Isso daqui é um mapa do IBGE, um mapa oficial para efeito de legislação, para efeito de conservação e de preservação, do que um dia foi a Mata Atlântica, enfim, o que é o bioma, né, até onde ele se estende.
muito dele está devastado. Hoje a gente tem de 7 a 13% da cobertura original do bioma Mata Atlântica, foi o mais afetado pela colonização, né, pela ocupação, pelo crescimento das cidades, mas ele é a gente está inserido em um lugar, em um espaço muito importante. Foi feito um estudo no final dos anos 90, em um fragmento no sul da Bahia, um fragmento muito preservado, de mata preservada, onde eles encontraram esse número impressionante de 454 espécies arbóreas em 1 hectare. Você sabe o que é 1 hectare? 10 mil metros quadrados. Né? A gente está falando aqui de espécies arbóreas, a gente não está falando de indivíduos. Né? Então a gente pode ter muitos indivíduos de uma mesma espécie. Provavelmente era o que acontecia lá. Né? A gente não teria uma espécie, um indivíduo de cada espécie. E eu vou convidar vocês a fazerem um exercício aqui. Né? O que é 1 hectare nessa nossa quadra da EBA e FAO? Pode chutar, gente, porque é difícil. Para mim também é difícil. Quantos hectares tem no total? Não sei. Mas também se eu falar vai ser fácil, né? Porque você vai pegar um pedaço, né? É mais para vocês chutarem aí, jogarem o que seria aí 10 mil metros quadrados. O contorno é isso aqui? Não, menos. Talvez metade. Metade do que ser. Porque esse contorno aqui Metade seria isso? Não, metade do prédio. Metade do prédio. Não. Isso aqui. Mais ou menos. Olha, acho que você mandou bem, foi bom. O que a gente tem é isso aqui. Eu peguei um trechinho do lado, porque a gente passa por ele para entrar na FAO. A gente vê a quantidade de árvores, né? A gente vê a diversidade também. Talvez 3 espécies. Não sei, estou chutando aqui. Aqueles ipês lindos. Tem um flamboyant. Enfim. E aí quando a gente compara esse número, que vai chegar no máximo a 10 espécies, com 454 arbóreas, a gente entende o que a gente está deixando de lado, o que a gente está perdendo quando a gente pensa, enfim, arborização urbana e biodiversidade de uma forma geral, né? Então a gente se acostumou a ver muita pouca diversidade nas cidades. E claro que isso é um problema quando a gente está pensando aí no enfrentamento dos efeitos das mudanças climáticas, né? Da perda de biodiversidade. Então acho que esse é um dado essencial, assim, desfazer um pouco esse olhar que a gente tem. Quando a gente olha, a gente acha que tem muita planta, muita árvore, muita diversidade. Na verdade, a gente se acostumou a muito pouco, né? Bem, então com isso, vamos falar um pouco desse bioma Mata Atlântica, que cara que ele tem. Vocês sabem, com certeza, que a gente tem muitas divisões internas. Eu mostrei ali uma extensão enorme, onde o solo varia, a altitude varia, o clima de uma forma geral, e claro que os ecossistemas eles vão variar conforme esses elementos, né? Mas o que a gente tem mais aqui no Rio de Janeiro, no município, que a gente vê bastante, é essa floresta ombrófila densa, que é essa fitofisionomia de floresta, né? Que a gente está mais acostumado. Que é basicamente isso, assim, quando a gente olha de cima, já vou passar um outro slide. Floresta ombrófila densa, ombrófila vem de amigo da chuva, então tem tudo a ver com essa situação que a gente está acostumado, quando a gente compara a Mata Atlântica com o Cerrado, com outros biomas, né, onde a água ela não é tão constante, não chove sempre, por mais que a gente tenha períodos secos, eles são muito curtos, de 1 a 2 meses, 3 meses, até agora, vamos ver o que vai mudar daqui para frente também. É uma mata sempre verde, né? Ou seja, poucas árvores perdem as folhas, e isso diz muito sobre esse aspecto geral, e muito verde também, né? Não é, assim, as cores são pontuais, ela não é marcada por um vermelho no outono, não, pelo contrário, são tons de verde que estão ali variando, combinando juntos, né? Com dossel de até 50 metros, então uma mata que pode ser muito alta, né? Pode chegar aí a essa altura. E no subbosque, quando a gente entra nessa mata, a gente tem isso, né? Então é uma vegetação arbustiva, samambaias, bromélias, trepadeiras, também as palmeiras, é um solo recoberto, a gente também se acostuma a ver pouca vegetação nos solos no geral, né? E acho que é para olhar para isso e se inspirar de alguma forma, pensar o que está faltando nos nossos projetos e o que está faltando na nossa cidade também.
Mas a gente tem outras situações, outras fitofisionomias que acontecem mesmo na cidade do Rio, né? Então, por exemplo, aqui é uma imagem de um costão rochoso, a gente tem a mata ali embaixo, mas a gente tem a vegetação que está crescendo aqui com pouquíssimo substrato, muito sol, numa situação muito difícil para a vida de uma forma geral, mas que gera uma riqueza incrível, né? A gente tem muitas bromélias, tudo bem? A gente tem também algumas epífitas e trabalhando com essa situação extrema mesmo. O que algumas outras imagens, a Restinga também, que cobre essa faixa que se estende pelo litoral, a primeira parte ali perto da água, né? Muita salinidade, um solo muito arenoso, pouca matéria orgânica, mas ainda assim vegetação. Manguezal, tirei uma foto também, que é essa vegetação que está ali trabalhando junto com a maré, com essa combinação de água doce, água salgada. E aí, gente, essas imagens que eu mostrei, acho que vocês já devem ter passado por isso, talvez alguns alunos da FAO um pouco menos, né? Quando a gente fala em vegetação, quando a gente fala em projeto, a gente precisa pensar nesses estratos, que foi aquilo que eu mostrei, que acontecem naturalmente na Mata Atlântica, né? Então a gente tem um extrato arbóreo, claro, representado pelas árvores, por esse dossel, por essa cobertura mais alta, mas a gente tem também o arbustivo, que vai ali 1,5 m, 2,5 m, isso varia muito, a gente faz essa classificação de uma forma mais geral, né? E o herbáceo, as gramíneas, aquele mais baixo que está recobrindo o solo. Então o projeto ele deveria sempre conciliar esses estratos, né? A gente sabe que o desempenho de uma... acho que não vai... Então pensar que os projetos eles precisam trabalhar com esses estratos, com essa combinação, é isso que vai dar riqueza a qualquer paisagem, né? E o que precisa ser considerado, gente? Acho que vocês sabem no geral, mas é bom a gente colocar aqui em ordem, nem em ordem, mas a gente listar, né? Porque tudo de alguma forma importa. Claro que a gente não consegue ter uma visão geral, a gente vai tateando ali, mas é importante pensar que a definição de uma cartela vegetal, ela segue vários critérios, né? Vocês podem pensar no uso, no efeito estético, se ela é ornamental, se há um valor simbólico, se a gente tem algum afeto por uma vegetação específica, por uma imagem específica, mas não só isso, né? Tem insolação, tem temperatura, tem a umidade, tem o solo, então a umidade do solo, a umidade atmosférica, o próprio vento, essa condicionante que é muito importante, né? O suporte, essa vegetação ela é escandente, ela vai crescer para baixo, para cima, ela vai se apoiar, ela vai se fixar, ela vai estar diretamente no solo, ela precisa de um apoio, né? E de onde ela vem também. Aqui eu coloquei origem, ocorrência, comportamento. Acho que essa discussão vai muito além de uma espécie ser nativa ou não, mas se ela ocorre nessa região, se ela está adaptada, se ela se comporta de uma forma prejudicial para as outras espécies, né? Então enfim, é esse conjunto aí que a gente tem que, de alguma forma, pensar. Vou trazer umas referências muito diferentes, vou começar com o jardim residencial de alto padrão, que está com uma data errada, não é 2013, é 2023, acabei de ver. Foi feito junto com uma equipe de arquitetura muito legal, o escritório da Bel Lobo, da Bebo, uma residência no Itanhangá. A intenção que o cliente nos trouxe era fazer um jardim muito diverso, ou seja, com muita diversidade. Quando ele entrasse nesse jardim, a intenção dele era ter uma experiência muito diferente daquela da casa dele, que é ortogonal, onde os espaços estão muito bem definidos, estão delimitados, né? A casa, ela foi posicionada em um lado do lote, isso foi estratégico também, ela não ocupou o centro do lote, porque ele queria ter um espaço maior se abrindo, né? Ele queria aproveitar esse jardim. E a imagem que ele tinha, felizmente, foi uma sorte, esse cliente, era que ele queria estar ali numa florestinha. Os clientes muitas vezes falam isso, uma florestinha, mas a gente tem que ir entendendo melhor o que eles querem dizer com isso, né? Mas ele estava falando de diversidade, ele estava falando de um jardim menos controlado, de um jardim que ia se transformar com o tempo. Isso tudo a gente precisa ler, interpretar de uma forma e tentar traduzir em projeto, né? Aqui eu só trouxe um pouco as manchas, o desenho, muito do desenho à mão, principalmente quando a gente tem pouco tempo. Então acho que no workshop vocês têm essa condição mesmo, né? A gente tem que reagir a ela. E depois um trabalho feito no Photoshop. Então foi um desenho feito à mão, escaneado, depois melhorado, tratado ali no Photoshop. Aqui já dá para ver um pouco as manchas, aonde a gente tentava fechar, então os muros, as laterais, mantendo um centro mais aberto. Tinha uma piscina, a piscina foi desenho nosso, mas um desenho também que contrastava com essa ortogonalidade da residência, né, desse bloco da casa. E muita variação, assim. Muita mistura, né? Pelo menos na representação a gente tentou trazer isso. Tons de verde, reparem que não tem nada gritando muito,
nenhuma cor muito diferente, porque não era essa a intenção e também não era o que nos inspirava na Mata Atlântica, né? E aqui um outro corte, o que eu acho que é importante trazer nesse corte, gente, que talvez se repita em outros momentos. A representação em corte é super importante, né? A gente tem que ter sempre a referência da escala humana, infelizmente ela ainda é a maior referência nossa no projeto, então é a escala humana que vai nos dizer como essa vegetação está se comportando. E também aqui a gente tem esses estratos, né? A gente consegue ver o estrato arbóreo, o estrato arbustivo, o estrato herbáceo não está tão presente, mas dá para entender que é essa gradação. São várias alturas que vão gerar essa diversidade que a gente queria trazer no projeto, né? Esse daqui já é o projeto executado, então dá para ver um pouco as gramíneas, sem distinção muito rígida, na verdade sem distinção rígida, sem um limite, um delimitador entre as espécies, mesclados com a grama. Dá para ver as árvores pré-existentes, que foram mantidas, algumas podadas, para abrir um pouco, e outras árvores que são muito pequenininhas ainda, então elas têm esse aspecto de arbusto. A gente poderia falar que até que elas, nesse momento, elas estão ali num estrato arbustivo, né? Mas a intenção é que elas cresçam e que esse jardim vá sendo alterado. Acho que podia agora a gente só volta naquela planta, que eu acho que em termos de representação, pegar essa coisa do tronco, o que é palmeira, dá uma... Boa, bem lembrado. Isso também muda, a gente não tem uma regra tão fixa como uma representação... Boa, bem pensado. A gente não tem essas regras tão fixas como na representação de arquitetura de um edifício, né? Uma BNT, que tem ali uma simbologia mais ou menos universal, mas eu sinto que no paisagismo a gente tem uma abertura maior, né? Mas aqui, gente, isso também muda, mas aqui a gente está representando as palmeiras dessa forma, bem fininhas. Algumas outras palmeiras foram representadas com desenho mesmo, então aqui tem uma mistura, na verdade, poderiam estar todas mais unificadas. A gente tem os troncos das árvores existentes que estão marcados aqui. Então, essa bolinha preta. Poderia haver, inclusive, a copa da árvore, em outras referências vocês vão ver, mas aqui a gente tentou mostrar essa superfície ali que está em contato com o solo mesmo, como se fosse uma planta baixa, né? Então, tem ali uma mistura. Então, a gente consegue ver as árvores existentes e a gente consegue ver essas manchas que não são tão circulares, que não indicam uma copa, né? Então, possivelmente, isso daqui era um arbusto, era um lugar onde a gente ia tentar adensar um pouco mais para formar um caminho. E a gente tem um verde mais claro, que aí é a gramínea mesmo. Nesse caso era grama mesmo, né? Mas essas manchas, elas são barreiras de passagem? Por exemplo, essa mais à esquerda no verde médio. Se eu estou naqueles dois quadradinhos brancos e eu quero ir para frente, eu não passo. Não sei onde você está. À esquerda tem dois quadradinhos brancos no muro. Quadradinho branco no muro. Isso aqui? Isso. Ah, isso daqui é uma referência de uma composteira. Ela precisava estar escondida. Se eu estou nesse ponto e eu quero ir para frente, né, para a direita do desenho. Para cá. Não passo nessa. No verde escuro não passa. Vai lá na composteira, eu estou na composteira. Eu quero vir para cá. Não passo. Não passo. Essa mancha é uma barreira física. Exatamente. Eu contorno. Eu estou gerando um espaço diferente aqui e ao mesmo tempo, eu estou fazendo um caminho auxiliar, um atalho, né? Essa era a intenção mesmo. Eu não queria abrir e permitir que isso fosse cruzado. Queria gerar um espaço diferente. Para também marcar melhor esse caminho, que é o caminho principal. Aqui existe um acesso, isso não está bem marcado, né? Que é a garagem. Então tem esse acesso do dia a dia, mas tem um outro acesso principal pelo jardim. Então a intenção era criar um percurso mesmo. E que isso aqui é uma horta. São dois canteiros de horta, elevados do solo, né? Com alvenaria, então construídos, e do lado da cozinha. Também tem isso, está perto da cozinha e uma área mais aberta, onde havia insolação, né? Mais, digamos, de serviço. Exatamente, mais produtivo, né? Um quintal, boa. Não, tem que mexer no mouse. Ah, tá. Na garagem eu entro pela cozinha, coloca o modo da apresentação de novo. Acho que é aqui. Da garagem eu entro na cozinha, aqui não está representada o vão, mas existe um acesso por aqui e existe por aqui também, se não me engano. Ou só por aqui. Tem uma porta aqui, exato. Obrigado. Um olhar arquitetônico. Esses tons de verde, eles representam tipo a densidade? Não, nesse caso, eles estão representando mais uma variação.
Uma diversidade, exatamente. Eles poderiam ser mais transparentes, menos transparentes, né? Mas nesse caso não. A gente só queria mostrar melhor as manchas. Poderia ser. Exatamente. Exatamente, isso aí. E sempre entendendo também para quem que a gente está apresentando, né? A gente estava apresentando para esse cliente, ele conseguiu entender, mas depende ali o nível de dificuldade. Posso passar, gente? Acho que vão ter outras referências também que a gente pode ir entendendo melhor ali. Aqui dá para ver um pouco melhor, né? Então, o acesso, que a gente chega nesse acesso principal, sem delimitação, um caminho com cacões de pedra, pedrisco, muito natural, a intenção não era fazer um caminho concretado. Aqui a horta ainda que não tinha sido executada, a vegetação aqui ainda está mais aberta, mas naquele desenho, vocês reparem que ela era mais fechada, né? Mas tem aqui uma separação. Aqui um outro trecho, só para ver um pouco essas ambiências que a gente pode começar a gerar, né? Essa daqui estava lá no limite do lote, do lado direito superior, onde havia uma árvore existente, uma árvore grande já. Então um espaço mais contemplativo, menor. O quarto principal, a suíte principal, ela abre diretamente para essa área. Então a intenção era essa mesmo, de criar ambiências diferentes, lugares diferentes que podem ser aproveitados, enfim, em momentos diferentes dessa família, né? Aqui só para mostrar um pouco a lateral também. Então o legal dessa arquitetura é que ela se abria muito para o exterior, então ela tinha praticamente, vou falar que ela tinha 3 fachadas, ela não tinha 4 porque ela estava muito próxima do muro dos fundos, né? Mas isso nos deu muitas possibilidades ali de compor, de fazer jardins diferentes e principalmente em alguns trechos, como por exemplo muito perto das janelas, a gente não podia subir muita vegetação, né? Senão a gente ia iluminar menos esse interior. Então tem esse trabalho de entender quais são os estratos e onde eles têm que se posicionar para essa arquitetura funcionar também. Deixa eu falar. Porque você está tentando projetar a jardins, que é em relação a, principalmente, dizem para a gente conseguir projetar há uns 15 anos, que demora para crescer. Uhum. E tipo, essa vegetação já está bem grande. Uhum. Ela, como é que faz? Ela já tem toda para voltar? Ou já estava aí? Ó, a gente tem uma palmeirinha bem pequenininha. Essa daqui... Vocês não acharem que tudo veio grande. Mas, assim, a gente tem algumas muito pequenas, a gente tem as gramíneas pequenas, mas a gente tem essa árvore nova, quer dizer, não estou nem conseguindo ver muito bem, porque aqui tem uma trepadeira atrás, mas tem uma árvore no primeiro plano que ela está com 1,5 m, no máximo. Então, é também essa variação. Esse jardim, essa foto foi tirada em 1 ano da execução, mais ou menos. Mas é interessante ver como as plantas convivendo juntas em um espaço sem restrição, em um solo tratado, irrigado, constantemente irrigado, elas vão crescer mais rápido também, né? A gente não pode iludir o cliente falando que o jardim vai estar pronto, mas também o que é estar pronto, nesse caso. A intenção do cliente era ver essa evolução, era desenvolver junto com esse jardim, né? Então isso também tem que fazer parte do nosso argumento. Então, a inspiração da Mata Atlântica nos traz poucas cores, elas são muito pontuais, elas acontecem de uma forma muito sazonal. Então, em algum momento, alguma espécie vai estar florescendo, mas não era o traço mais marcante e o cliente não tinha o desejo de flor, assim, não nos passou isso. E na maior parte do tempo, mesmo os jardins que a gente vai projetar para serem floridos, eles vão ser muito mais verdes do que coloridos. A gente tem que ter essa clareza também, assim, é mais realista pensar dessa forma, né? Muitas vezes a gente pensa ali a arborização urbana, a partir das cores, mas a floração de uma árvore ela pode durar 1 semana, 2 semanas, ao longo de 1 ano, né? Claro que quando isso acontece, um IP ali, poxa, incrível, a gente para ver, mas entender que talvez não seja o atributo principal, né? Ou o que mais vai nos chamar a atenção ali no lugar. Gente, estou trazendo um outro projeto, esse sim antigo de 2014, do Corredor Verde Recreio, que o Vinícius trabalhou junto, inclusive, né? Não, nesse não. Ah, tá. Mas tem um outro. Uma outra escala, para vocês verem um pouco a representação, o corredor ecológico foi pensado para a área do recreio, conectando unidades de conservação, né, parques municipais, a gente tem Marapendi, a gente tem o Canal das Taxas e a gente tem o Maciço da Pedra Branca, uma unidade de conservação. E a gente tem essa intenção de trabalhar com um tecido consolidado da cidade, então é um bairro, as pessoas já moram lá, com fragmentos existentes, fragmentos naturais existentes e importantes
para esse fluxo gênico, para essa troca, da própria biodiversidade. Essa estruturação a partir da água, que se dá muito em corredores ecológicos, né? Então essa intenção de conectar a partir da água, porque a água flui, os fluxos vitais, ali, os fluxos de vida estão acontecendo ao longo dela, e a intenção de reforçar essa estrutura verde, azul, desse trecho da cidade. Então entender ali como que a gente consegue intervir em alguns momentos de uma forma muito pontual, em outros momentos no nível do planejamento, para que a gente consiga reforçar, enriquecer essa camada verde da cidade. Nesse caso, um corredor ecológico, muitas vezes, ele acontece de forma linear, né? Então ele está conectando um ponto ao outro, muitas vezes, mas ele também se distribui. Então, assim, são muitas camadas, muitas estratégias que juntas elas trabalham para esse bem maior, né? Que seria esse aumento da biodiversidade, essa preservação e tudo mais. Então aqui é uma imagem representando mais ou menos aonde que a gente interviu, aonde as nossas estratégias estavam se dando. Nessa representação a gente deixou ali a área da cidade mais clarinha em cinza, mas mostrou os nossos espaços, ou espaços importantes também, né? A gente tem ali Pedra Branca, Pedra da Pontal, obrigado, do Pontal, né? Marcados para que eles sirvam também de referência nessa imagem. Não vou passar muito por elas, mas aqui dá para ver um pouco melhor as camadas estratégicas, né? Então a gente tem a hidrografia, tentando destacar um pouco melhor, de uma forma mais diagramática. A hidrografia, a gente tem praças e áreas livres que já existem na cidade, que precisariam, nesse bairro, precisariam ser repensadas. A gente tem a matriz, que é o elemento que domina, que predomina no corredor, nesse caso no corredor ecológico. Se a gente pensar a matriz nesse trecho da cidade, a matriz ela é urbana, ela é construída. Mas quando a gente pensa no corredor, a matriz é esse elemento natural, é essa área verde. Tá? É uma palavra aí da ecologia da paisagem, né? Que é usada nesse caso também. Os corredores de biodiversidade que estão acompanhando o rio, Via Verde, que foi uma tipologia viária que a gente sugeriu para arborizar mais, para impermeabilizar menos as ruas existentes, então era uma alteração ali do viário, né? Via Múltipla, Bairros Verdes, eu vou passar porque não saberia. Aqui é um exemplo de corte mostrando o existente em preto, então a gente consegue ver as edificações, a gente vê a escala humana, infelizmente a gente consegue ver os carros também, essa infra da cidade, a vegetação e o que a gente estaria trazendo de novo, né? Aqui nesse caso a gente foi marcando em amarelo, então enriquecimento de alguns trechos, nova arborização nas vias e esse trabalho na mata ciliar, nas margens do Canal das Taxas, que é muito poluído, mas que ainda assim é uma fonte de vida. Eu estou trazendo aqui um trecho específico, assim, bem pequeno, que é a Alameda Sandra Alvim. Alguém conhece o Recreio? Alguém já passou por lá? Sim. É um trecho ali que, vou botar muito entre aspas, que sobrou dessa urbanização. Então, uma parte muito interessante, livre mesmo, mas sem um desenho, pouco aproveitada. Hoje já tem um plantio enorme lá, que uma associação se juntou e fez um plantio depois da Covid. Uma árvore para cada vítima da Covid. Hoje o espaço já é outra coisa, assim, muito legal. Assim, visitei recentemente. Mas esse projeto, aqui já tem uma foto, né, que é a Alameda Sandra Alvim, hoje em dia. As leucenas, essa vegetação espontânea que vai crescendo, que vai ocupando espaços que não foram muito trabalhados, né? E aqui a intenção que era pensar como um gradiente, então de um lado um ambiente mais natural, mais preservado, conectado ao corredor verde, ao corredor ecológico, e na outra ponta a gente teria um espaço mais utilizado, de uso humano mais intenso, com mais atividades, então como uma praça, né? E aqui a gente tentou mostrar um pouco esse gradiente, né? E essas costuras também que precisariam acontecer ao longo das vias. A gente tem uma via interrompendo essa continuidade, né? Então depois eu vou mostrar uma imagem onde isso vai estar um pouco mais claro. Como que isso começou, gente? Começou com desenho à mão. Infelizmente é assim. O desenho não está bonito, reparem. Não dá para idealizar também um desenho à mão. Felizmente o desenho não tá bonito. Porque isso faz parte do processo, né? Começou à mão, exatamente. Eu falei infelizmente começou à mão? Não. Vou voltar. Vamos refazer. Então, felizmente ele começou à mão. Ele foi iniciado assim, para depois ele se tornar isso. Para depois ele ser mais bem apresentado ou para ele estar ali mais compatível com a nossa representação.
Então, as curvas de nível, os desenhos dos caminhos, todos eles vieram do desenho à mão. Eles não vieram do CAD. Se a gente faz esse tipo de desenho diretamente no CAD, não funciona. Não dá certo. O nosso desenho fica duro, as nossas curvas não vão funcionar direito. Então, assim, o CAD está ali para nos ajudar muito, mas não em todos os momentos a gente tem que saber quando usar. E o que a gente trabalhou de interessante também, nesse caso? Eram muitos elementos construídos? Não, eram pouquíssimos elementos construídos. A gente estava trabalhando com essa camada viva e com esse relevo. Então a topografia importa muito nos projetos, né? Nesse caso a gente estava tentando recriar essa paisagem de Restinga, esse ecossistema de Restinga que um dia ocupou toda aquela costa, né? Aquele trecho da costa. Você... Esse pequeno relevo ele foi criado, então ele não era Isso, exato. Nessa foto, ele foi projetado. Aqui a gente vê um espaço aterrado, né? Assim, foi todo aterrado, nivelado, como a gente está acostumado a ver aí na cidade. parte da Restinga é essa pequena, esse bumeiro? A Restinga ela é formada por depressões, trechos mais altos, trechos mais baixos, aquele cordão de dunas, né, que é o que protege, inclusive, o continente, é uma elevação topográfica. É um relevo que se forma por conta da incidência do vento, né? E que não é só visualmente interessante, mas ele gera ambientes diferentes. Ele gera áreas que vão ser mais úmidas, áreas que vão ser mais secas. E claro que a vegetação ela vai se adaptando a essas situações. Então, se a gente traz um relevo mais variado, possivelmente a gente vai ter também interações mais ricas. Então, era essa a inspiração da Restinga, né? Não era só a vegetação em si, mas como a Restinga se comporta. Claro, entendendo que é uma intervenção humana. Então, a gente está ali trazendo uma camada nova e talvez essa Restinga que a gente está recriando, ela não vai se comportar como uma Restinga original, né? Mas ela pode se aproximar mais, ela pode gerar situações mais ricas, mais interessantes do que um jardim convencional. Então, um pouco esse olhar ali para o que a natureza está nos contando, o que essas fitofisionomias estão nos mostrando, né? Em alguns elementos, gente, em alguns espaços, em alguns lugares, houveram elementos construídos. Então, aqui era uma passagem de fauna, uma possibilidade para os pequenos mamíferos, os gambás, cruzarem essa via por cima. Isso já vem acontecendo em algumas... A gente tem exemplos na BR-101 aqui no Rio, de passagem de fauna, né? Conectores que são super importantes, claro que custam caro, então a gente tem que entender quando usar, quando sugerir, mas nesse caso também isso servia de porta de entrada para o corredor ecológico. Era também um marco visual que ia indicar que aqui havia uma intervenção diferente do restante do bairro, né? Então tem também esse trabalho pedagógico e também, claro, de suporte da vegetação, das trepadeiras, que não poderiam cruzar pela rua, né, onde os carros estão passando, mas por cima, pela via aérea. Então é sempre entender como que a nossa proposta ela combina muitas estratégias, né, que são estratégias ecológicas, mas também são estratégias visuais, né, projetuais, de elementos construídos. Sim. Só fazer um gancho aí nesse projeto, eu acho que uma coisa que você falou que é importante é que a gente às vezes tende a achar que a topografia é um dado. Né? É plano, é montanhoso, mas a topografia também é um elemento de projeto, que a gente pode optar, como nesse caso, por recriar esses monótipos, ou o contrário, por escavar e fazer bacias de retenção, enfim. Porque a gente às vezes acha que a topografia, se é plano, então eu vou fazer só coisas planas naquele lugar, mas não, a gente pensar também que a topografia é um elemento que a gente pode usar como recurso de projeto, né? Excelente. Eu queria complementar uma coisa também, pensando aqui na cidade universitária, que a gente vai falar depois, né, considerando que já é uma área toda, uma parte dela de apego, né, eu acho que se torna até mais justificável você considerar isso. Uhum. E, sobretudo pensando nas letras e naquela parte de educação física, constantemente, também são lugares que tem bastante interação as pessoas e a natureza. Excelente. É isso mesmo, entender que não está dado, né? Isso tudo é o nosso esforço aí de projeto mesmo. Outro exemplo numa outra escala, então um planejamento na escala metropolitana, para entender Salvador, uma cidade que está inserida no bioma Mata Atlântica. As cidades, existe uma lei federal que indica que cidades de grande porte, de médio porte, deveriam criar planos
de conservação e recuperação da Mata Atlântica, para conseguirem financiamento, enfim, para conseguirem uma contrapartida para a preservação. A gente fez esse projeto, esse plano de conservação e recuperação da Mata Atlântica para Salvador, e ele envolveu um diagnóstico bem extenso para entender como a Mata Atlântica se comporta no município, mas também na região metropolitana. Então aqui eu só trouxe alguns exemplos de mapas, né? Inclusive a identificação de corredores ecológicos nessa escala metropolitana. Então, a partir dos fragmentos verdes existentes, como a gente consegue traçar linhas de continuidade? Como algumas delas estão dadas, mas como outras podem surgir também no projeto, para reforçar algumas dinâmicas que já existem, que a gente consegue identificar, né? Então, parece uma coisa muito diagramática, mas é assim que ela começa também em muitos casos. Identificando quais são as linhas aqui que estão sendo direcionadas para os outros municípios, quais são os maiores fragmentos que ainda estão preservados, que merecem um status diferente de preservação, de conservação talvez, né? E como isso poderia guiar as políticas públicas do município, com esse foco na vegetação, sabe, gente? Essa é a diferença, talvez, a gente pode estar falando aqui de um plano diretor, que está pensando muitas questões da cidade, mas nesse caso a gente está pensando na vegetação e como ela está articulada, ela está respondendo a esse crescimento urbano, a esses impactos, a essas pressões que se dão nas cidades, né? Então aqui só alguns exemplos, aí também análise do zoneamento, entender quais áreas estavam mais ameaçadas, como que esse zoneamento ele estava considerando ou desconsiderando os fragmentos existentes. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, só para chegar nessa análise por camadas, que gerou um plano, gerou uma proposta, né, de espaços prioritários para conservação, e gerou também uma gradação de mais prioritários e menos prioritários. Então, conservação, área prioritária muito alta, alta, extremamente alta. Mas essas imagens e esse zoom maior, esse trabalho no município todo, ele foi ampliado para um trecho de um bairro, de um espaço periférico, com muitas ondulações, com uma topografia muito interessante de vales. Até por isso, muita da vegetação se manteve, ela está preservada, porque é uma área de difícil ocupação. E aí, a partir dessa imagem geral do município, a gente olhou para esse trecho do bairro para pensar como que aquelas ideias todas se dariam num bairro mesmo, né? Como que aquele corredor, naquela escala, poderia ser pensado em uma escala de bairro. Então, estou mostrando isso para vocês terem essa clareza de que essas ideias, elas se dão em muitas escalas diferentes. Então, a gente pode ter ali estratégias, conceitos que vão se adaptar a uma escala regional, à escala do município, mas também à escala do bairro e, quem sabe, à escala de uma rua, tá? Então, aqui já dá para ver que a gente está tratando do bairro, né? Até chegar nas propostas. Essas são propostas visuais. Poxa, como que a gente vai ilustrar leis, essa parte tão dura, tão rígida, né, do plano? Como a gente pode tornar isso interessante? Como a gente pode fazer com que as pessoas imaginem uma situação diferente? Aí eu acho que nisso entra muito do papel do arquiteto paisagista, de representação, de entender como que essas ideias elas podem ter uma cara, né, como elas podem ser ilustradas. Então, uma série de estratégias que a gente estava imaginando lá para a conservação dessa Mata Atlântica, elas foram ilustradas. Então, Salvador tem muitos terreiros, né, na cidade mesmo. Muitos desses terreiros estão em fragmentos preservados de mata, e se a prefeitura quisesse olhar de uma forma mais generosa para o serviço ecossistêmico que essas comunidades de terreiro já oferecem, né, preservando essas matas, poderia haver uma contrapartida mesmo. Por exemplo, eles poderiam receber uma ajuda, um auxílio técnico, ou um auxílio financeiro para preservar esses fragmentos de mata. Então, esse era um exemplo aqui do que poderia estar acontecendo ali em volta, né, com algumas chamadas, mas também pensando também em soluções baseadas na natureza, entendendo ali a gestão das águas, áreas que poderiam ser renaturalizadas, onde esse contato poderia com esses espaços poderia se dar de uma forma mais interessante, e também como essa paisagem poderia ser transformada a partir dessa imagem mais geral, né? Então aqui algumas imagens também, só para ilustrar, né? Então infraverde, uma via que estava sendo prevista, como ela poderia ser muito mais arborizada, como ela poderia ter esse trabalho topográfico para que a água fosse drenada
para esse canteiro central, para que esse canteiro também fosse um espaço de refúgio para a fauna, né? Então aqui são algumas imagens de referência. Vou passar mais rápido. É um outro exemplo de um concurso que a gente fez com o professor Vinícius durante a pandemia para Belém, no Pará. Então, um trecho, não vou mostrar só já as imagens, mas é uma área muito urbanizada, muito adensada. O igarapé, essa tipologia muito típica do norte do país. Então, essa linha d'água que se estende, que geralmente é ondulada, que tem pouco volume, que foi sendo transformada em um canal de drenagem, né? Como muitos dos rios que a gente tem na cidade do Rio, que hoje em dia a gente vê um trecho canalizado, que só serve para drenagem, que cumpre poucas funções ecológicas, né? Isso acontece em praticamente todas as cidades, e a intenção desse concurso era pensar outras propostas, outras ideias para esse Igarapé São Joaquim, entendendo como ele poderia ser um elemento de articulação desse bairro, como ele poderia ser um espaço de lazer, como ele poderia estar articulado também com a mobilidade, então com os novos equipamentos de mobilidade previstos para a área. E aqui é uma imagem da proposta, então uma perspectiva trabalhada em cima de uma imagem de drone, onde fica claro também o que era a intenção projetual, né? Então, claramente, muita vegetação, gente. No geral, é colocar muita vegetação onde é possível, onde a gente ainda consegue. Mas também caminhos, né, espaços de estar em contato com a água, então tentando valorizar a água mesmo, essa presença da água que por muito tempo foi deixada de lado nos projetos, né? Eu mostrei lá uma perspectiva, mas aqui eu já estou mostrando também esse plano, onde a gente vê claramente até onde a intervenção se dava. Isso acontece pela cor, então onde é verde, onde tem cor, onde tem amarelo, laranja, é onde a gente estava intervindo. Havia um elemento estruturante, que era o rio, mas essa intervenção ela irradiava para outras áreas. Aqui um zoom, onde a gente consegue entender melhor o desenho mesmo, né? E acho que é bem legal falar que esse elemento, essa cor, ela era interessante porque para a representação, mas também para o projeto, porque ela marcava uma intervenção nova e ela dava uma continuidade para a intervenção. Então, acho que isso no projeto também é algo que vocês podem pensar bastante. Quer adicionar alguma coisa, Vinícius? Não? Maravilha. Aqui eu acho que você vai contar mais sobre os elementos de mobilidade, né? Vou passar mais rápido até chegar nessa prancha que é a minha preferida, onde a gente pensa esse projeto, mas a partir das suas camadas vegetais, entendendo o que já existe nesse bioma amazônico e como que isso poderia ser integrado ao projeto da cidade, ao projeto do Rio, né? Então a gente trabalhou com algumas tipologias que se repetiriam, que aconteceriam em espaços diferentes desse rio. Então a gente tem desde a agrofloresta, que é um elemento presente nessa paisagem da UFRJ, né, do campus da UFRJ, entendendo que as pessoas já plantam muito nessa margem, nessa mata ciliar. As pessoas gostam das frutíferas, então essa paisagem ela pode ser uma paisagem produtiva também. A gente previa ali alguns bolsões de agrofloresta, mas também jardim de chuva para captar e infiltrar a parte dessa água que escorre das casas, que vai para as calçadas, para as ruas, né? Claro que as espécies são diferentes, aplicadas a cada contexto. Floresta de várzea, que é essa floresta que está ali trabalhando com essa mudança da água, com a diferença das cheias e das baixas, né? Também floresta de terra firme, aquela que não está sofrendo essa variação, e uma vegetação aquática também. Então esse é um exemplo legal assim, de ver como que a referência à escala humana está presente, mas também um elemento construído e a vegetação, principalmente. E essa vegetação, reparem que tem diversidade também, né? Copas diferentes, alturas diferentes, os estratos, e a gente tem muito verde. Mata o bioma amazônico também, as fitofisionomias são marcadas por essas variações de verde e menos pelas variações das cores, como aqui a gente tem, né? Um IP, tem uma outra que eu não estou conseguindo ler direito, mas é algo mais pontual. Só dei um zoom aqui para mostrar melhor. Imagem também de perspectiva, então como esse espaço vai ser usado no dia a dia, como a chuva está ali acontecendo em Belém, como as pessoas estão usando essa área. Vou passar mais rápido nesse porque eu acho que eu dei uma exagerada aqui. Um outro concurso para pensar um pouco melhor a representação, então era um memorial na Fiocruz, ali na Avenida Brasil,
em homenagem às vítimas da Covid também. É um trecho muito legal, que o campus ali Manguinhos da Fiocruz está dentro da Mata Atlântica, né? Tem um fragmento bem preservado, que foi sendo reconstruído ao longo do tempo. E aqui era a intenção de pensar um espaço contemplativo, um percurso onde as pessoas se lembrassem do percurso da Covid também, mas que fosse um percurso de descobertas, né? Então ele tinha ali um caráter muito emocional, mas entendendo que o elemento principal aqui é a natureza. De alguma forma era aproveitar essa mancha verde, aproveitar uma clareira que já existe e pensar em um elemento natural, a água que pode ser depositada ali devagar, que pode gerar um espaço mais úmido, mas sendo recortada por um elemento construído que ia trazer um pouco mais de drama, talvez uma dramaticidade ali no espaço, né? Não vou explicar tanto esse projeto, mas só para mostrar a representação que nesse caso ela é diferente das outras que eu mostrei, né? Então a gente pode acionar formas de representar diferentes, a gente pode experimentar. Esse é o trunfo do projeto também. Acho que é esse trabalho aí de representação, entender o que dá para trabalhar. E, gente, nesse caso, a maior parte do tempo a gente trabalhou online, remotamente, no Zoom, mas o desenho não deixou de acontecer. Então, ele acontecia na mão, às vezes ele era escaneado, a gente tirava foto, mas também trabalhando com as linhas direto no computador. Então, mostrando que os programas eles estão aí para a gente usar da melhor maneira, a gente reinventar também, ser criativo, né? E principalmente trabalhar em grupo. Nesse caso, estava cada um no seu lugar, sua casa, mas foi um trabalho muito coletivo e ele se deu de forma remota também, digital, muitas vezes, a maior parte do tempo. E aqui é legal ver também a evolução do desenho, né? O desenho ele não nasce pronto. São camadas e camadas que são retrabalhadas, linhas mestras, quase como linhas de desejo, que depois vão sendo lapidadas e, enfim, que vão gerar. E também um trabalho de corte muito importante, né? Para entender essas alturas, aquilo que a planta não nos mostra, que pode ser trabalhado de uma forma mais simples no corte esquemático mesmo, né? Só as imagens que depois foram geradas. E também perspectivas. Então, poxa, essa é uma representação comum que a gente vê no projeto de paisagismo. Aqui a gente está sentado nesse elemento construído olhando para cima, né? Então a gente está vendo os pássaros, a gente está vendo essa clareira. Não, era necessária? Não, não era, mas ela ia trazer um pouco dessa sequência de sensações que a pessoa teria quando ela passasse por esse memorial, entrasse nele, né? Então também ser um pouco estratégico. Cheguei no final, 3 parques que foram feitos para a zona norte do Rio de Janeiro, foram encomendados pela Prefeitura do Rio de Janeiro, a Maini também participou desses projetos. Dos 3, só um foi executado até agora, que é o Parque Pavuna. Foi inaugurado em 2024 e vou mostrar um pouco também pensando nessa representação, na análise. Eram 3 parques com um programa muito similar, em áreas que são parecidas, assim, tem características socioeconômicas similares, uma carência de espaços públicos de lazer, de qualidade. Então, fazia sentido trabalhar com esses 3 parques, né? É claro que cada um ali tinha uma situação diferente, do viário, dos bairros no entorno, do relevo, da vegetação existente, mas a gente conseguia ali traçar algumas características comuns, né? Então, aqui é um exemplo de uma prancha de diagnóstico mesmo, para mostrar a relação com a via férrea, com o trem, com os pontos de ônibus, com essa camada da cidade, com os trechos que a gente estava trabalhando, então eles estão aqui destacados, né, com uma linha verde diferente, mas mostrando também essa relação desses fragmentos verdes com a arborização do bairro, com o entorno, com aquilo que a gente consegue identificar. Então sempre entender que o projeto de vocês ele não se restringe a esse perímetro que nos é dado muitas vezes, né? A gente, pelo menos na análise, a gente tem que expandir e olhar para esse conjunto. Aqui outras imagens mostrando um pouco a evolução histórica, quais são as transformações recentes que a gente consegue ver nessas áreas. Isso é imagem de Google Earth, né? A gente tem muitas imagens de satélite, a gente já consegue traçar um panorama recente ali dos últimos 10, 20 anos facilmente de praticamente todas as áreas da cidade, assim, do Rio de Janeiro. Então isso também pode nos servir para contar ou para nos mostrar, né, coisas que quando a gente chega lá a gente não vê, mas quando a gente começa a ver essas camadas históricas elas ficam mais claras. Um exemplo de representação bem diagramática para mostrar as principais intenções a partir de manchas, de texto, de setas,
Então é isso que vai evoluir para um projeto de fato, né? Então aqui exemplo da representação já no nível do estudo conceitual, né? Conceitual, então nela a gente já vê a intenção das árvores, das manchas, talvez de arbustos, das áreas mais verdes, dos elementos construídos, da variação do piso também. Então a gente tem um laranja, a gente tem um cinza, a gente tem legenda, super importante. Se a gente olha para isso, dá para imaginar algumas coisas, mas tem que ter uma legenda, né? Em outras imagens que eu mostrei para vocês não tinha, porque não era a imagem finalizada, representada, eu só recortei. Nesse caso é uma prancha mesmo, de um caderno. E a gente tem também os elementos construídos, os elementos que mereciam destaque, né? Precisavam ser identificados, porque pela planta a gente não conseguiria entendê-los. Então aqui é um exemplo de um parque, mas aí essas imagens também geraram esse tipo de croquis, então uma perspectiva muito aberta ainda, sem muita precisão, porque não era a intenção. Nesse momento a gente não tinha projetos tão precisos ainda, né? Estava evoluindo. Até gerar o render, que muitos de vocês já estão acostumados, imagino que muitos já trabalham nele, né? Era uma demanda da prefeitura, inclusive, então o cliente pedia que a gente fizesse esse tipo de imagem, mas quando o projeto já tinha evoluído. Esse desenho, esse render, não foi feito ao mesmo tempo desse daqui. Esse daqui veio antes e depois veio o render. Se a gente tentasse acelerar, a gente ia começar a fazer decisões que não foram amadurecidas a tempo, né? Então acho que isso é legal também, porque às vezes a gente acha que a gente consegue projetar já no 3D, no sketch, colocando a vegetação, e a gente precisa também amadurecer de alguma forma no desenho à mão, nos cortes, né? E aqui alguns exemplos dos cortes, também bem esquemáticos, mas mostrando esses estratos, arbóreo, arbustivo. Sempre também a mosca, gente, importante, né? Isso é um dado básico, mas a gente tem que reforçar. Se a gente está vendo um corte, a gente precisa entender onde ele está passando, para qual lado ele está virando. E aqui um outro exemplo, Parquinho Auma, na mesma forma de representar, até a gente chegar no Parque Pavuna. Primeira imagem, primeira perspectiva, havia um elemento aqui como um pergolado. Mas só legal falar, porque eram equipes diferentes, né? Era aquelas coisas de prefeitura, tinha 60 dias para fazer o projeto de 3 parques, então tinha como a mesma equipe trabalhar. Então a gente também teve que bolar linguagens, que era um produto que era entregue junto, né? Só que feito por equipes diferentes. Então essa paleta de cores, essa forma de representar, essas estratégias foram acordadas coletivamente para que cada projeto depois conseguisse ter uma unidade, né? Exatamente, super importante. Então, a primeira imagem, um elemento construído bem grande, mas já dava para ver um desnível ali acentuado no terreno, que é um desnível natural. Então, o projeto precisava tirar partido dessa pré-existência. Nesse caso, diferente daquela topografia nova que foi criada no corredor verde recreio, né? Nesse caso, havia ali uma pré-existência e a partir dela a gente precisaria posicionar os elementos, os espaços de lazer, as áreas de permanência. Aqui já é um corte técnico. Reparem a diferença desse corte para aquele corte inicial. Então esse é um corte que foi entregue ali no projeto básico, depois do estudo preliminar. Nele a gente já tem os níveis, a gente já tem a circulação, representação da escada, figura humana, vegetação também e os elementos construídos em vista, né? Então é um pouco isso que precisa estar presente no desenho técnico. Aqui em planta, gente, ela é bem diagramática, né? São poucas aquele trabalho de sombras, aquilo tudo que eu mostrei lá no primeiro desenho. Aqui isso não acontece tanto, né? É um pouco mais dura, mas ela é importante também porque a gente consegue ter clareza dos espaços, dos limites e como isso está trabalhando com os canteiros também, com a vegetação, né? Aí uma outra perspectiva, um outro render que foi gerado, como naquele outro parque que eu mostrei, mas aqui no Parque Pavuna. E finalmente o parque construído, então dá para ver o que se manteve mais ou menos, claro que vocês teriam que ver com um pouco mais de calma, mas aqui fica claro essa criação de platôs, né? Então platôs aproveitando esse desnível, esse aclive do terreno, a relação com o bairro no entorno, ele está do lado do complexo do Chapadão, os acessos, o recurso gráfico da pintura, do piso, que era algo barato e simples e que gerou um dinamismo também. Então, essa camada da pavimentação, ela é uma camada de projeto também, que pode ser considerada. E um elemento cênico aqui, que é o que dá mais destaque ali para o parque, foi um pedido, inclusive, dos clientes,
que era enfim, uma escultura de água, né, muito na inspiração ali do elemento água que aparece em Madureira, no Parque Madureira, que é um sucesso, no subúrbio, numa área muito quente, distante da praia, né? Então a gente tentou trazer isso também. Uma dúvida, como que fica a questão da acessibilidade com todos esses platôs? Todos eles são acessíveis. Então a gente tem escadas, a gente tem arquibancadas, mas a gente também tem rampas. Essa é uma premissa de desenho de espaços públicos que vão ser utilizados por pessoas com dificuldade de locomoção, né? Então, Outra dúvida, vamos falar na perspectiva do platô, que você estava falando da representação, isso é... Ah, não, anterior, aqui era mais desenho. desenho? Tá. Essa. É um contrato da prefeitura? Sim. Eu ia perguntar se eles não pediram uma representação um pouco mais render, mais rosa, e aí depois fica aquela outra, né? Exato. De fato pediram. Sim, pediram. Foi uma exigência deles entregar isso. Mas, Etapas, né? Você vai pegar um estudo conceitual, aí aqui entra o conceitual. exatamente. Porque às vezes eu vejo que às vezes a gente pode perder isso de vista, né? Que a gente fica num vocabulário muito até patético, essas coisas pouco saturadas, que quando a gente está falando com outros públicos, outros tipos de páginas são demandadas. Né? Com certeza. Com certeza. Sim, acho que eu já passei as imagens, né? Então aqui dá para ver um pouco melhor esses elementos. O que está faltando aqui, gente? Está faltando a árvore que a gente estava representando nos renders, nos cortes, entendendo que esse espaço ele vai crescer, entendendo que não foi o ideal em termos de plantio de vegetação, né? Porque havia uma restrição orçamentária, a gente está trabalhando com a prefeitura, claro que a gente entende quais são os limites, né? Se é caro plantar árvore, é mais caro construir edifício, mas a árvore não é só plantio, a árvore é manutenção, a árvore é rega. A árvore depende do porte, a gente pode comprar uma árvore de 1,5 m, que vai ser barata, que pode custar, enfim, R$200, 250, mas a gente pode comprar uma árvore de 4 metros, que vai custar 5 mil. Então isso tudo entra no orçamento e muitas vezes é o primeiro a ser cortado, né? A gente sabe que o último a ser feito, exato. Pode até ser o último a ser cortado, mas é o último a ser feito. E é como o Mulher Marques fala, né? Falar o dia completo. Espero que sim. E eu ia perguntar também sobre a supressão de árvores exóticas. Ocorreu nesse projeto? Ocorreu, mas ela não foi, assim, foi feito um manejo, mas a gente tem muitas leucenas em alguns trechos do parque. E, enfim, não são todas, já não vou saber identificar, mas houve sim um manejo, na maior parte das vezes foi para fazer as obras, para construir, então para abrir os acessos, as vias, foi feita uma poda, mas as leucenas não foram todas elas removidas, suprimidas. E muitas delas, elas sombreiam áreas importantes. Então, assim, existe também esse equilíbrio, né, de entender o que precisa sair e o que deve ser mantido, pelo menos nesse primeiro momento. A gente está falando sempre de um manejo, né, a gente está falando de um... Exato. Exato. Entender que essa vegetação ela pode ser enriquecida também. À medida que outras vão crescendo, a gente não para de plantar, a gente não deveria parar de plantar, né? Só fazer um comentário também, gente, que tem outras camadas que percorrem, né? Isso aí é uma área extremamente vulnerável, controlada por grupos. Então também tinha uma coisa que era uma demanda da prefeitura também que não houvesse um adensamento Exagerado. vegetal expressivo até para uma área estar enxergando a outra, enfim, uma série de outras coisas que às vezes no desenho a gente tem que ter em conta, né? Exatamente. De ter um certo controle visual de todas as áreas, assim, que a gente sabe que também não tem verba para ter milhões de funcionários cuidando do parque. Né? Exatamente. Esse corte das árvores, ele é feito assim, de forma completamente aleatória, ou não? Porque eu vejo, tipo, não, mas tipo, eles só dizem, que tal árvore estão, tipo, caras, porque as árvores ficaram mais no perímetro ali, né? Essas são as existentes. É. Tem árvore plantada também, Bruno. Só que ela só tem Isso, deixa eu mostrar aqui. A gente tem árvores pequenininhas aqui, mas a gente não consegue ver porque pela escala, né? Porque elas vieram pequenas. Então essas são existentes, inclusive essas daqui maiores são existentes também. Porque essa imagem é... O volume, inclusive, vai ser complementado. Exatamente. Essa copa vai se juntar com a copa dessas árvores que vão crescer ainda. Lá nos 15 anos, eu fiz a pergunta. Se
5 anos já vai estar legal. Você falou de manutenção, depois que o projeto é entregue para a prefeitura, quem faz essas manutenções? No Para caso, que o projeto não seja perdido em questão de paisagismo. a prefeitura. A própria prefeitura. Então, sei que será Seconserva, Secretaria de Conservação, a própria gestão do parque, Parques e Jardins, a FPJ, porque há várias secretarias, né, e cada uma tem um escopo. Então, é entregar ele para a prefeitura e torcer. Ótima pergunta do Pablo. A prefeitura ela restringe muito o adensamento arbóreo na cidade. Então eles têm regras bem rígidas. Oi? Por conta da manutenção. Eu acho que é isso, né, Pablo? O que a gente... Mas assim, no geral, porque a visão é ultrapassada, porque essas leis elas não foram pensadas para um contexto de emergência climática, de biodiversidade. A vegetação na cidade era para criar corredores renascentistas, de perspectiva. Né? No máximo, a gente tem a sombra, claro, mas a gente tem ali a vegetação como um elemento construído praticamente da cidade. Então, essa é a raiz. O que vai acontecer com a raiz, né? É importante a gente pensar qual é o comportamento da raiz na cidade, porque a gente tem canteiros estreitos, a gente tem elementos construídos, mas na maior parte das vezes é uma preocupação exagerada, muitas vezes, com a manutenção da cidade. Muitas vezes a gente não planta porque a gente está preocupado mais com a fiação aérea do que com a sombra, com a biodiversidade, né? Então é também esse equilíbrio que muitas vezes é desigual entre as demandas e o olhar consolidado, tradicional, dos técnicos, da população, né? De todo mundo que está na cidade. Oi? Então, essa pergunta quanto à pavimentação. E na mão a gente teve mobilidade, acessibilidade, e aí foi discutido o trabalho, o pátio, e aí eu queria saber como é que funciona esse financiamento de pavimentação, a questão da permeabilidade, né? E não só dessas áreas que a gente foi plantado, mas também dessa sugestão de recursos lineares. Sim. Nesse parque, por uma questão orçamentária, a paginação, assim, o piso ele se restringe a um material só, que é o concreto. O concreto, vocês sabem, na maior parte das vezes ele não é permeável, né? Ele é impermeável, ele aquece, ele é acessível, que ele gera uma superfície estável, a manutenção é fácil e a execução é muito rápida. Então também é por isso que a gente vê muito concreto na cidade, né? Em outras situações, a gente pensaria ali quais são os fluxos que precisam ser acessíveis, quais as outras áreas onde isso não é uma exigência, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns trechos com areia. A areia, um cadeirante não consegue entrar, não consegue transitar, né? Uma pessoa com uma mobilidade reduzida não vai acessar esse espaço, mas uma criança vai utilizar, uma criança vai brincar ali. Então tem um pouco esse equilíbrio também, né? Entender quais são as rotas essenciais, o que precisa ser acessível. Então, os espaços de estar, todos esses espaços precisam ser acessados, mas não necessariamente uma área de permanência pequena, dentro de um canteiro, né? Então, isso tudo depende do material. A acessibilidade é um pouco essa, que às vezes a gente trava no projeto porque tudo tem que ser 100% acessível e se faz uma bancada que é uma coisa interessantíssima para determinados cursos. Mas aí tem que ter uma mudança de 50 milhões de metros, aí não dá. E não é tão assim. Sim, mas infelizmente essa é a lei. O cliente ele vai exigir. Felizmente, essa Desculpa, felizmente. Claro, claro. Não, mas eu digo. Felizmente. Sendo que há negociações a serem feitas. Há negociações, mas a gente tem que partir da acessibilidade universal. Mas a lei para parques, ela tem algumas concessões, assim, tem algumas coisas, não é tudo que tem que ser 100%, né? Tem que ler a BNT lá, tem o setor de parque, claro. Exato. As rotas principais para acessar os equipamentos, sim, mas, por exemplo, você vai ter uma trilha no meio de uma floresta, nem sempre você vai conseguir que a pessoa tenha a porra toda. Ela permite que tenha algumas adaptações. Ao mesmo tempo, a gente vai se adaptando ao projeto, o nosso projeto ele vai se comportando a isso. Aí é um passo além, na verdade, nas prefeituras, na gestão pública, que é pensar a acessibilidade de pontos de vista
receber somente pela infraestrutura possam ser acessadas de outros modos. Perfeito. Excelente. Sim, acessibilidade é uma questão. Aqui, 100% acessível e a gente não sentiu que a gente perdeu nada com isso. Sim. A gente perdeu muito mais com as restrições de orçamento, que simplificaram algumas soluções, muitas soluções, do que com a questão, o próprio pergolado, né? Do que a questão da acessibilidade em si. Tinha espaço ali, isso foi resolvido através das rampas, né? Isso não foi um problema. Aqui uma visão aérea e aqui o espaço lá da brincadeira da fonte, né? Da água, que é o sucesso que a gente não tinha pensado inicialmente. Então, isso foi uma camada ali de uma demanda que deu certo, né? Pessoal, eu cheguei no final, desculpa ali, me estendi, mas acho que deu para ver um pouco de tudo, né? Eu moro por conta da Zona Norte e eu já passei várias vezes aí perto do Parque Laguna, mais ou menos quando eu era praticamente pequeno, não gostava de passar por aí, por causa que é um lugar que, para mim, na minha opinião, era bem abandonado, não gostava nada. E agora que foi inaugurado, eu gostei de como foi apresentado e achei que fizeram uma boa jogada em questão disso, por conta de que a maior parte das atenções, né, na minha opinião, a maior parte das atenções, tanto dos turistas do lado que vem lá de fora, quanto também da gente mesmo, antes de mais a maior parte das atenções lá por volta da Zona Sul, Claro. onde tem as praias, alguns outros pontos turísticos e etc. E pelo que agora a gente começa a entender, a prefeitura está começando a perceber que tem que começar agora a dar uma certa atenção aos outros tipos de zona da cidade do Rio de Janeiro. Sim. Eu acho que com o que fizeram já é o começo para estar fazendo outros tipos de projetos. Sim, espero que sim. Legal. Foi? Porque vocês fizeram alguns parques de encomendas da prefeitura, né? Eu queria saber, tipo, de que forma o diálogo com a população acontece e como que esses conflitos que às vezes aparecem em relação a uma demanda da comunidade e a uma questão de quem está encomendando da prefeitura, por exemplo, de como vocês, tipo, entendeu? Não sei se eu vou entender, porque a gente trabalha muito com isso de ouvir e ter esse diálogo com a comunidade, mas na prática às vezes tipo, é uma própria limitação que a própria prefeitura coloca, né? Sim. Então, tipo, o que apareceu aí? Posso passar para você essa resposta?